Olá, gente, tudo bem? Bom, vou explicar para vocês hoje o plano cartesiano, porque nós temos uma atividade aí na apostila que você precisa entender o que é o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano, né, é a união de duas retas que se cruzam perpendicularmente. Essa reta aqui na horizontal é o eixo do X. E essa reta aqui na vertical é o eixo do Y, tá? Onde elas se cruzam, nós temos o zero, tá? Aqui fica sendo exatamente o cruzamento delas, né? Então, veja só, o eixo do X, ele tem pontos positivos à direita e negativos à esquerda. O eixo do Y, ele tem pontos positivos para cima e negativos para baixo. Então, quando nós vamos trabalhar, né, no plano cartesiano, o ideal é que tenhamos a malha quadriculada, para ficar mais fácil, porque a malha quadriculada já está dividido, né, em quadradinho certinho, de meio em meio ou de 1 em 1 centímetro, tá? Então, veja só, no plano cartesiano aqui, nós vamos marcar os pares ordenados. Como que nós marcamos esses pares ordenados aqui no plano cartesiano? Muito simples. Veja só, você já aprendeu que no par ordenado, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então, agora, temos que entender o seguinte. Vou marcar o primeiro par ordenado aqui, que é 0, 0. O x é 0 aqui e o y também é 0 aqui. Então, bem aqui no meio, ó, nós vamos ter exatamente o ponto A, que se refere exatamente ao par ordenado 0, 0. Depois nós vamos marcar o ponto B, menos 4 e 0. Então, veja só, toda vez que você tiver o x, qualquer valor do x, seja ele negativo ou positivo, e o y for 0, esse ponto vai estar exatamente aqui no eixo do x, porque se o y é 0, o 0 está aqui. Então, x valendo menos 4 e y valendo 0, você vai ter aqui no menos 4 exatamente o ponto B. Repetindo, toda vez que o y for 0, qualquer que seja o valor do x, o ponto vai se localizar no eixo do x. Aqui nesta situação, ele localizou no menos 4. Agora, nós vamos marcar o par ordenado 0, 2, que é representado por C. Agora, o x que foi 0. Então, se o x for 0, qualquer que seja o valor do y, eu vou marcar no eixo do y. Então, aqui, o y vale 2. Então, o y é positivo para cima. Então, exatamente aqui no 2, nós vamos ter o ponto C, tá? Depois, nós vamos marcar o par ordenado 3 e menos 2. Então, significa que o x vale 3 e o y vale menos 2. O y é negativo para baixo. Então, nós vamos unir esses dois pontos, tá? X valendo 3, tá aqui. X valendo 3 e o y valendo menos 2. Então, nós vamos fazer com que esses
segmentos aqui se cruzem. Então, veja só, eu tenho aqui exatamente o par ordenado representado pelo ponto D. X valendo 3 e Y valendo -2, tá? Agora, esse par ordenado aqui, -2 e -2. Então, o X é negativo, ele está à esquerda de 0. Então, ele está aqui. E o Y também é negativo, né? Porque ele é negativo abaixo do 0. Então, agora eu vou marcar fazendo o cruzamento desses pontos. Então, veja só, nesse cruzamento, eu vou ter exatamente o ponto E, representado por -2 e -2. E o último aqui, que é o par ordenado 4, 3. Aonde eu vou marcar esse par ordenado? X vale 4, é positivo, tá para a direita de 0. E Y vale 3. Então, o Y também é positivo, então vai estar para cima. X valendo 4. Eu vou, então, encontrar esses dois valores. Ó, aonde essas semi-retas se encontram, eu tenho exatamente o ponto F. Então, eu representei aqui, né, o plano cartesiano. E outra coisa que é importante falar para vocês, a unidade de medida que você usar para um lado, você tem que usar para os outros lados. Ou seja, tanto no eixo do X como no eixo do Y. Se você usar 1 centímetro, que é o ideal para vocês marcarem se vocês não estiverem com a malha quadriculada. Então, tá aqui, ó, você faz de 1 em 1 centímetro, ó, 1, 2, 3, 4. Se você usou 1 centímetro para o lado direito, você vai trabalhar também de 1 em 1 centímetro para o lado esquerdo, tá? Ah, eu poderia ter aqui a graduação 5 e aqui -4? Pode, isso aí não tem problema nenhum, tá? Bom, usando 1 centímetro para o eixo do X, você também vai usar 1 centímetro para o eixo do Y. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 3 centímetros aqui. Vou usar a mesma graduação para a parte negativa. -1, -2, -3, tá? Isto é importantíssimo. Quando você tem a malha quadriculada, você traça o eixo do Y e o eixo do X em cima da própria linha e depois você vai marcando, né? Porque temos de meio em meio, né? E temos de 1 em 1. Se for de meio em meio, ela vai menorzinho, não tem problema nenhum. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. Então, a graduação do eixo do X e do eixo do Y depende dos valores dos pares ordenados. Então, a gente tem aqui, ó, né, uma representação, ó, ponto A, repetindo, 0, 0, porque o X é 0 e o Y é 0. O ponto B, como o Y é 0, ele vai ficar marcado em cima do eixo do X, tá? Então, -4 e 0, representado pelo B. O ponto C, como o X é 0 e o Y é 2, ele vai estar representado no eixo do Y. Então, tá aqui o ponto C.
Depois o ponto D, representado por 3 e menos 2, significa que x vale 3 e o y vale menos 2. Nesse encontro é que nós temos o par ordenado representado pelo ponto D. Depois o par ordenado menos 2 e menos 2, representado aqui por E. Então, o x vale menos 2, né? E o y também vale menos 2. Então, no cruzamento, né, nós temos exatamente o ponto E. E o último, 4, 3, representado pelo ponto F. Significa que o x vale 4 e o y vale 3, né? Onde as semirretas se encontram, nós temos o ponto F. Isto que quer dizer, então, né, representação no plano cartesiano. Agora, nós vamos trabalhar com a representação de uma reta suporte da equação no plano cartesiano, certo? Aí os pares ordenados nós é que vamos encontrar para a gente marcar aqui no plano cartesiano, ok?